Boa noite. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou mais prejuízos nesta sexta-feira. Quando o sistema falha, surgem os visionários. Em 2008, o mundo parou, bancos quebraram, vidas foram arruinadas. As principais bolsas da Mas nasceu uma ideia simples, mas poderosa. O dinheiro do povo para o povo. Em 2009, o primeiro bloco foi minerado e o mercado, o início de uma revolução. Se bilionários e governos estão comprando, o que você está esperando? Michael Saylor, El Salvador, até os Estados Unidos. Quando até os governos apostam, é porque o jogo mudou. De 2 pizzas a milhões de dólares. Cada Bitcoin conta uma história. Não é sobre ser rico, é sobre ser livre. Bitcoin é a chance de transformar o suor do seu trabalho em liberdade financeira. O dinheiro evoluiu e você vai evoluir junto? Milhões já começaram. Só falta você. Não espere a próxima crise para descobrir o valor da liberdade. Invista em conhecimento, invista em liberdade, invista em você. Fala, trader investidor, tudo bem com você? Hoje eu quero mostrar para você algo diferenciado nesse vídeo. Então fica comigo até o final, porque nele eu vou convencer você, se ainda você não é investidor do criptomercado, mais especificamente o Bitcoin. Nesse vídeo eu vou convencer você até o final dele, antes de acabar o vídeo, a você pelo menos ter uma parte dos seus investimentos ou de um portfólio ou de uma carteira guardado. É meio que, vamos se dizer assim, uma poupança revolucionária aí dentro do seu banco ou dentro de uma corretora. Então fica comigo até o final que eu vou mostrar algumas coisas para você aqui nesse vídeo para que você entenda de uma vez por toda e comece a aportar dentro da sua vida e para a sua vida, para os seus filhos, seus netos, que você sim deve ter dentro da sua carteira ativo digital Bitcoin. Isso daqui que você está vendo é o gráfico do Bitcoin desde o início da sua negociação. Ou seja, a primeira vez que o Bitcoin foi negociado, foi plotado aqui dentro do gráfico a sua primeira negociação. Se você observar aqui nessa linha pontilhada e olhar mais abaixo, a gente percebe que há uma data. Quinta-feira, dia 1º de julho de 2010. Essa foi a primeira vez que este criptoativo foi negociado. E olha ele aqui. Tá vendo uma barrinha verde bem pequenininha aqui? Se você olhar à direita, você vai perceber que existe um valor aqui de 1,77 dólares. Ou seja, como eu estou em gráfico mensal aqui em cima, cada barrinha verde dessa equivale a 6 meses de negociação. Ou seja, aqui dentro dessa barra verde existe compras e vendas dentro desse ativo, equivalente a 6 meses de negociação. Então, se eu colocar aqui no gráfico mensal, cada barra dessa daqui equivale a 1 mês de negociação. Tá acompanhando o raciocínio? Você vai entender aonde eu quero chegar com todo esse cenário. Então, aqui houve-se a primeira negociação de Bitcoin em julho de 2010. E aí houve o segundo mês de negociação, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Aqui nessa barra verde, a gente já percebe que houve uma valorização de alguns centes de dólares, 61 centes de dólares para 10 dólares. E a gente ainda nem fechou o ano. Ou seja, já houve uma valorização surreal. Há 16 anos atrás, se você tivesse tido o contato com esse criptoativo a primeira vez e tivesse comprado ele naquela época e guardado no HD, naquela época, em 2010, havia alguns jogos dentro de lan houses, eles davam essa criptomoeda, o Bitcoin, como bônus, como parte ali
de algo que você completasse dentro de jogo. Olha a valorização que se houve de lá para cá depois de 16 anos. Se você tivesse comprado apenas um Bitcoin naquela época, hoje você seria milionário, não é mesmo? Mas tudo bem, não tem problema. Muitos daquela época já com certeza não tem Bitcoins. Você tem esse criptoativo e aí você coloca ele dentro de um cofre e depois você perde essa chave. Nunca mais ninguém consegue abrir esse cofre, porque ele é negociado em uma cadeia de blocos que a gente chama hoje de blockchain. Uma vez que você perde esse acesso, então o que eu quero dizer para você ao longo desse vídeo é que sim, você e eu, como as pessoas comuns, consegue ter sim acesso a esse criptoativo. E é muito simples. Hoje em dia já existe fintechs aí, provavelmente dentro do seu próprio celular. Se você tiver aí uma conta em alguma fintech, há negociações, e até mesmo aí bancos grandes também você consegue aportar dentro deles alguns criptoativos. Dito isso, eu quero que você reflita nesse vídeo, que você pense pelo menos um pouco com carinho, tá? Como eu já disse no vídeo anterior, eu estou aqui para tentar ajudar você e direcioná-lo a um mundo visionário, a um mundo diferenciado, que assim como há 5 anos atrás eu entrei nesse cenário de criptoativo, comprando alguns criptoativos e investindo, acreditando que sim, há valorizações. Lá naquela época ainda nem se falava de que governos como Estados Unidos, El Salvador pudesse adquirir. Inclusive El Salvador é uma moeda, foi por muitos anos, vamos se dizer, fiduciária deles. El Salvador trocou o dólar para que os seus habitantes, o seu povo ali, transacionassem em Bitcoin como moeda local. Ou seja, eles tiraram o dólar de circulação ali do país deles para transacionar só Bitcoin. Então, hoje em dia já não é mais assim, eles voltaram para o dólar. Naquela época, há 2 anos atrás, as pessoas iam na padaria do seu Zé e, ao invés de pagar o pãozinho ali com dólar, eles pagavam em Bitcoin. Mas até hoje, El Salvador é um país que detém grande porte de Bitcoin. Michael Saylor, como você viu aí agora há pouco na introdução do vídeo, bancos gigantescos pelo mundo inteiro já estão aportando o Bitcoin como sua reserva de valor também. Então, está se criando toda uma situação em volta desse criptoativo, que foi criado lá em 2008, não é à toa, algum motivo tem. E o que eu quero dizer para você é que você pode também ser detentor desse criptoativo. Ou seja, com ele você consegue transacioná-lo a alguns lugares do mundo sem que governos e nem bancos saibam que você é portador do Bitcoin. Outra coisa que eu quero mostrar para você, para tentar te convencer, é que sim, ainda dá tempo de você ter Bitcoin na sua carteira aí. Se você observar aqui mais uma vez, cada barra dessa daqui, eu estou negociando ela há um mês. Então, suponhamos que você tenha comprado Bitcoin meados de sábado, 1º de agosto de 2020. Aqui, um exemplo nessa linha, Bitcoin era negociado a 11.574 dólares. Acompanha a minha linha de raciocínio, não se perde aí não. Beleza, e aí eu pego minha reguinha aqui e vejo quanto de valorização ele teve dentro de apenas um ano, porque se você observar bem aqui, ó, de 2020 para 2021, apenas um ano. Se você tivesse obtido este Bitcoin, esse mesmo Bitcoin, por 11 mil dólares, em um ano depois ele estaria valendo 61 mil dólares, ou seja, 50 mil a mais dentro de um ano, 50 mil dólares, tá? A gente está falando em dólar. O Bitcoin ele é negociado em real? É também. Há algumas corretoras que a gente negocia ele em BRL, que a gente chama de real, que é a moeda lastreada com um real, ou seja, um BRL é equivalente a um real. Qual outro tipo de ativo você conhece que pode ter uma grande valorização dessa forma? Nenhum, né?
Hoje ele está sendo negociado a 104 mil dólares. Então imagina se você tivesse comprado em 2020, depois de 5 anos. 2020, cadê 2020 aqui? 2020 aqui, 1º de setembro de 2020, você comprou aqui e tivesse segurado ele até os dias de hoje, era mais de 800% de valorização. Ou seja, não é à toa que grandes instituições bilionárias e governos estão aportando o Bitcoin em sua reserva de valor. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like, deixa aí nos comentários alguma sugestão de algum tipo de vídeo que você queira que eu traga aqui para você, tá? E a gente vai seguindo aí nessa direção até que eu te convença e faça você entender que sim, vale a pena e que qualquer um de nós é possível ter uma mudança de vida para a nossa tão sonhada liberdade financeira. Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.